Tema de hoje, sacuda a poeira dos seus pés. Não foi baseado na letra da música da Ivete Sangalo. Isso aqui é letra de Jesus. Foi Jesus quem usou essa expressão. E eu quero te mostrar o porquê. Isso é um princípio que Jesus ensinou de lidar com alguns tipos de problemas na nossa vida. Tem problema na nossa vida, meu querido, que a gente tem que fazer igual cachorro quando sai do banho. Você já viu isso? Aquela sacudida toda. Tem situações da vida que a gente tem que lidar com ela dessa maneira. E é essa que nós vamos estudar hoje aqui, através dos ensinos do próprio nosso Senhor Jesus. Com essas mensagens eu pretendo ajudar os irmãos que estão passando por problemas em sua vida e ver nessas mensagens como Jesus agiu em problemas muito parecidos com o nosso, para que a gente aprenda dele, imite e saia com a mesma experiência maravilhosa de vida que o nosso Senhor Jesus teve e nos prometeu que a gente tivesse aqui na terra também. Quando ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, é para ter uma vida boa, gente. Nossa vida não é para ser uma vida tão cheia de problema como é a vida de algumas pessoas. Mas para isso nós precisamos aprender a andar praticando os princípios da Bíblia Sagrada. Deixa eu falar com você sobre crítica. Algum de vocês aqui já foi criticado? Quando eu falo criticado agora, não estou me referindo àquela pessoa amigo seu que chegou assim e falou para você, meu, dando um toque aí, você tem cheiro, tal, entendeu? Que tal? Não é essa crítica que eu estou falando. Tá? Amigão, tal, do peito, que está ali, está dando assim, né? Ô meu, comeu cebola, cara, mas com chiclete e tal. Não, isso aí é coisa de amigo, tá? Não é isso que eu estou falando. Algum de vocês já recebeu aquela crítica maldosa, que a pessoa fez para te ferir mesmo. Ela queria machucar você. Seta, igual se fala, seta do inimigo. Né? Quem aqui já foi criticado assim? Isso, nessa semana, né? Hoje? Pois é. Como lidar com crítica? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando lida com uma crítica é saber se não tem um pingo de verdade nela, porque aquele pingo de verdade nos interessa. Às vezes uma crítica, mesmo essas ferinas, essas críticas maldosas, elas podem ter nascido de um fato real, de uma situação clara, em que você precisa fazer o seguinte, talvez tenha algo de construtivo naquela crítica, e você, pode ser até que aquela pessoa está exagerando na forma, na maneira, no invólucro de tudo aquilo, ferindo você, mas talvez aquela observação, por ter nascido de algo real, pode ser que está apontando uma área da sua vida que você possa melhorar ou possa mudar. A dica é, então, conserta aquela área, mas não se deixe ficar amargo, ser atingido por aquela crítica. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver numa crítica. Foi criticado, a primeira coisa, opa, deixa eu ver se eu não estou aqui realmente errado em algum ponto, no que eu tiver errado, eu quero consertar. Agora, uma segunda dica quando você é criticado é não se deixar ser ferido por ela. Muitas vezes a crítica, mesmo sendo dirigida a você, ela não tem de fato a ver com você. Algumas vezes é a pessoa que não está num bom momento e ela tem que descontar em alguém, você está na frente dela, entendeu? A pessoa vem simplesmente e descarrega em cima de você. Eu sou cuidadoso quando eu dirijo no trânsito, mas essa semana eu fui xingado por um cara no trânsito, que eu fiquei olhando assim e falei, ué. Eu estava dirigindo tranquilo, daqui a pouco passou um cara, e o cara estava de capacete, eu não entendi, me pareceu palavrão, tá? Eu não acho que o cara me conheceu, falou, Nenzo, tudo bem, legal, não pareceu, parecia que era palavrão. Mas eu olhei e tal, falei, não sei o que é, mas pensando bem, sei lá, tão difícil, né? Aqui em São Paulo, dirigir moto, corrida, você tem horário. Eu não sei se você já conversou com alguém que trabalha de motoboy. Eu já conversei, é difícil. Ô, vida difícil, viu? O pessoal reclama tanto do motoboy, mas coitado dele também. Fala, nossa, mas não aguenta aquela buzina. E o cara que escuta aquilo o dia inteiro, né? Ele mesmo que tem que fazer aquilo. É difícil a vida dele. E às vezes, nessa situação, ele tinha que descontar em alguém. E era eu que estava ali e levei. Então, isso nos mostra, muitas vezes, o seguinte, nós não podemos deixar ser afetado
A gente não pode ligar para aquela crítica, porque é bem provável que se você não ligar para ela, ainda se dirige essa crítica para outra pessoa. Isso nos mostra que tem um conflito naquela pessoa que está criticando. O que nós lamentamos é que, a não ser que aquela pessoa aprenda a lidar com aquela atitude dela, isso vai impedi-la de crescer na vida. Porque as pessoas azedas são assim, ela está azeda, ela vai descontar em alguém, o primeiro que aparece leva. O importante é você não ser contaminado, você não ser... Porque a crítica, o espírito crítico aqui, quando eu estou falando crítica aqui, eu só estou falando da maldosa, tá? É só dessa que eu estou falando. O espírito crítico é um vírus, meu querido, pega. Essa coisa pega. Houve uma pessoa crítica falando mal de outra, daqui a pouco você também está falando mal. O pior, a pessoa pegou e falou mal de você e criticou você, e você é picado, né? Por aquele mosquito. Você fica crítico também para com a pessoa, você devolve a crítica, você fala da mesma maneira que a pessoa. Então, toma cuidado para que você não seja tão afetado por isso ao ponto de mudar você por causa daquela crítica. Algumas vezes as críticas são boas para a vida da gente, para nos acordar, para nos lembrar, para tratar no nosso coração. Porque mais do que o nosso conforto, Deus está interessado no nosso coração, sabe? Então, algumas coisas são permitidas acontecer na nossa vida, porque aquilo pode nos trazer crescimento. Então, se você está passando por um momento de provação nessa área, é a sua chance de crescer. Não perca essa oportunidade. Se tem um cara que foi criticado nessa vida, foi Jesus. Gente, como Jesus foi criticado. E eu queria analisar com vocês aqui alguns textos que mostram esses momentos em que Jesus foi criticado e como ele reagiu, para que a gente aprenda também. Vamos lá, eu vou começar em Lucas 15. Em Lucas 15, todos os textos que eu vou utilizar estão aqui na nossa tela. Coloca na tela para mim, por gentileza. Lucas 15, versículo 1 e 2. Texto que nós já lemos aqui, em algumas das parábolas que nós interpretamos. Em 3 parábolas que nós interpretamos, nós lemos esse texto. E eu quero relê-lo aqui com você, só essa introdução. Lucas 15, versículo 1 e 2 diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Explicando aqui para vocês esse ambiente todo, para que a gente entre dentro desse ambiente. Aliás, o termo aqui, quando fala que este homem recebe pecadores, dá a entender que Jesus era o anfitrião de alguns desses jantares que ele estava comendo com essas pessoas. Ou seja, vamos para a cena. Jesus simplesmente começa a ensinar para algumas pessoas, as pessoas interessadas no ensino dele. Deve ter dado a hora de comer, falou que essa é a mesma coisa, vamos lá para casa, nós vamos comer junto. E Jesus vira o anfitrião. E recebe gente que os religiosos da época não se misturavam. Naquele tempo, se pensava assim de quem era mestre. Jesus também era um dos mestres. Quando fala aqui, os mestres da lei, Jesus também era um desses mestres da lei. Então, esses homens que eram mestres da lei, seriam hoje em dia os religiosos, um padre, um pastor, ou algo parecido, tá? Essas pessoas, naquele tempo, eles entendiam o seguinte: eu, como mestre da lei, não devo me envolver com qualquer gente. Vai pegar mal o pessoal me ver conversando com algumas pessoas. Então, eles mantinham distância das pessoas. Na verdade, nem tocavam, nem relavam nas pessoas, porque eles achavam que, por exemplo, se eles relassem numa pessoa, eles seriam contaminados, deixariam de ser puros. Jesus não pensava assim. E Jesus foi criticado por pensar diferente. Numa das argumentações de Jesus com eles, falou o seguinte: mas gente, aquele povo não está doente? Tá. Vocês não estão sãos? Ah, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médico é o doente, então eu vou estar no meio dos doentes, não vou ficar junto com vocês. E eles ficavam reclamando: por que Jesus come com os pecadores? Vamos imaginar aqui a cena. Então Jesus pega, chama o pessoal para a casa dele e faz lá um jantar, uma comida, e recebe gente que não era dessa sociedade religiosa. Era gente nada religioso convivendo ali com Jesus. Nós já estudamos aqui nas parábolas como é que eram feitos esses jantares. Não era dentro de casa, as casas eram muito pequenas. Isso acontecia no quintal da casa. É diferente a cultura da nossa, tá?
se faz no quintal da casa. E normalmente quem faz para mostrar para os outros. E quem são os outros, ou seja, ali da aldeia, da redondeza, vai lá para ver, que é uma forma de prestigiar quem está fazendo. É estranho para nós, a gente está comendo ali com as visitas e os vizinhos tudo olhando, né? Na cerca. Né? É estranho isso para nós, mas era o costume ali na época. E Jesus, obviamente, não estava fazendo para se aparecer. Então você nota que o comportamento de Jesus era diferente, por exemplo, de Simão, um dos caras que uma vez, um fariseu que uma vez Jesus foi comer na casa dele e se comporta com toda a pompa e tudo mais. Jesus não era assim. Jesus recebe ali as pessoas, está na maior festança, legal, gostoso, conversando, falando de princípios do reino de Deus, aquele povo que não tinha acesso a essas coisas, babando ali da sabedoria de Jesus. Aí Jesus vê que aquele povo que está do lado de fora, dentre eles, um grupo de religiosos, mestres da lei, do lado de fora, só reclamando, só falando mal de Jesus. Gente, é interessante, como esses fariseus eram chatos. Eu acho até interessante uma coisa na Bíblia, você vê o diabo tentando Jesus logo no início do ministério dele. Depois você não vê mais, porque não precisa, tinha os fariseus. Com os camaradas deles não precisa nem de diabo, gente. Gente chata. Qualquer coisa que Jesus fazia, os camaradas ficavam reclamando de Jesus. Reclamando. E estavam lá do lado de fora. Onde você viu? Essa gentalha toda. E tudo mais. O que Jesus faz? Jesus sai e vai lá fora falar com eles. Então, quando Jesus chega lá fora para conversar com eles, a sequência aqui do texto, depois você pode ler na tua casa, mas quem estudou conosco aqui as parábolas vão se lembrar de tudo que eu estou falando. Jesus chega lá fora para conversar com eles e puxa assunto. Fala, gente, vocês estão falando por que eu estou recebendo o pessoal lá em casa? Eu vou contar uma história para vocês vão entender. Uma vez, um grupo de pastores de uma determinada aldeia estavam cuidando das ovelhas da aldeia. E aí, na hora da contagem das ovelhas, viram que uma se perdeu. Gente, é uma grana muito grande, tinha que responder diante da aldeia. Isso não pode acontecer. Então, o que fez? Alguns pastores se juntaram para trazer as ovelhas de volta. Um, sozinho, foi atrás dessa perdida. Deixou as 99 e foi atrás dessa uma perdida. Deve ter passado por situações difíceis, como vocês sabem como é. E ele foi até encontrá-la. Quando a encontrou, carregou a ovelha de volta e chegou no vilarejo. Quando ele chegou no vilarejo, certamente o vilarejo estava talvez preocupado, porque ele poderia passar por enfrentar lobo, ele poderia enfrentar situações difíceis, comuns, não é? Para quem vai para esses lugares desertos, assalto e tudo mais. No entanto, chegou são e salvo e com a ovelhinha de volta. Chegou à noite, reuniu lá com o pessoal da aldeia, contou as histórias, e o povo todo se alegrou com ele e fizeram uma festa. E os fariseus assim, olhando para ele, falando, E? Falou, tem mais. Uma mulher, você sabe como são as mulheres, né? Elas têm algumas coisas que são memoráveis para elas, né? Ela tem, por exemplo, aquele colar que ela carrega com aquelas moedas de quando ela foi comprada pelo marido. É igual que a gente usa aliança hoje. Então, ela foi comprada pelo marido diante do seu pai. O seu pai faz uma doação para ela faz um colar com aquilo. Aquilo mostra o valor dela e tudo mais. E elas gostam de usar em ocasiões especiais. E uma delas perdeu uma dessas moedas, quer dizer, desmontou todo o colar dela. Não poderia mais usar esse colar dela. Ela vasculhou a casa toda até achar. Quando ela achou, final da tarde, quando reuniu com as amigas, contou essa história dela e falou, olha, uma moedinha, mas ia fazer, que diferença que ia fazer, não é? Pois é, até uma moedinha tem valor, não é? E os caras ali olhando para Jesus falando, e? Falei, não, eu tenho mais uma para contar para vocês. Tinha um pai, e esse pai tinha 2 filhos. O mais novo chegou para ele e falou assim, pai, eu quero a minha parte da herança. Dá para vocês imaginar. O cara, herança só se recebe depois de morrer. Falar isso é dizer o seguinte, pai, na verdade é o seguinte, quer saber uma coisa? Eu não gosto do senhor, eu quero que o senhor morra. Como o senhor não morre para eu ter a herança, me dá enquanto o senhor está vivo. E o pai amava tanto esse filho e ainda deu. Esse filho saiu, foi embora, foi para outro lugar, perdeu todo o dinheiro.
viveu uma vida miserável. Aí um dia ele caiu em si. Ele falou, o que eu aprontei com meu pai? Que vida miserável que eu estou. Eu quero resolver isso. Aliás, a vida que eu estou levando, olha, o empregado que ganha menos do meu pai está numa situação melhor do que a que eu estou aqui. É claro que eu não sou mais filho, meu pai não vai me aceitar mais. Mas eu tenho uma dívida com o velho, ele não deu mancada comigo, foi eu que dei mancada com ele, e esse peso da minha consciência eu quero me livrar. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar para meu pai, vou voltar lá. Vou falar para o meu pai, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me torna um dos seus empregados. Em outras palavras, pai, me arruma um emprego só pelo seguinte, eu quero trabalhar para o senhor, porque eu quero pagar o que eu fiz lá no passado. Eu vou juntar até pagar isso. O menino volta para casa, quando o pai, de longe, avista que o menino está vindo, saiu correndo para ver o filho. Ele se expôs àquele pai. Vai ter amor assim, rapaz, em outro lugar. Porque um homem naquele tempo era indecente um homem correr. Principalmente o homem quando ele era digno e tudo mais, como era o caso desse pai, né, um senhor, se andava com passos elegantes, curtos, isso mostrava que era sabedoria. E esse homem pegou e saiu correndo. E o vilarejo todo viu, o homem se expôs ali à vergonha pública, mas ele queria que todo mundo visse que ele pagaria o preço que fosse para encontrar o seu filho. Saiu correndo, abraçou o filho foi logo dizendo para ele, pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai, interrompeu ele, não deixou ele continuar nada, beijou ele, já chamou os empregados, falou, gente, vem cá, esse aqui é o meu filho. Trata de cuidá-lo como é meu filho, dá uma boa roupa para ele, resolve esse problema todo desse menino, nós vamos fazer uma festa aqui agora, e está todo mundo convidado. A aldeia toda convidado, matou o bezerro lá mais caro que ele tinha, vamos fazer uma festança, e aí ele entrou e fez a festa, foi lá buscar o filho, entrou e fez aquela festa toda. No meio da festa, chegou o outro irmão dele, mais velho, que tinha ido lá para o campo. Aí está voltando, que barulho é esse? O teu pai, aquele teu irmão mais novo, voltou e o teu pai está fazendo uma festa para ele. Como assim uma festa para aquele indivíduo? E ficou lá fora. O pai fica sabendo. O que o pai faz? Sai lá da festa, vai lá para fora e vai conversar com ele. Filho, o teu irmão que voltou, nós deveríamos nos alegrar com ele estava morto, cara. Para mim ele era um cara morto, mas ele está vivo. Para mim é como se ele tivesse ressuscitado. Vamos entrar para a festa? E Jesus para a história aí. Olha para os fariseus, fala, e aí? Eles entenderam. Eles eram esse irmão mais velho. Jesus, igualzinho o pai da história, tinha saído para conversar com eles. E o irmão mais novo, que são os publicanos, os pecadores, estava lá dentro da casa de Jesus, numa festança. Jesus mais ou menos está dizendo assim para os fariseus, vocês vão entrar? Ou vão ficar aqui fora? Note como Jesus lidava com a crítica. Meu irmão, Jesus não agradou todo mundo, nem você vai conseguir. É um vício a gente tentar agradar a todos e a gente precisa aprender a se livrar desse vício. Mas Jesus se aproxima ali dos fariseus e tenta, de alguma forma, convencê-los. Pela história, a gente sabe que não convenceu. Mas Jesus fez a parte dele. E manteve a simpatia. Jesus também foi criticado, não só por pensar de maneira diferente, mas por ser diferente, porque Jesus ele foi criticado por não interpretar as Escrituras de um modo convencional. Olha só esse outro embate dos fariseus com Jesus. Lucas 6, versículos 6 a 11, acompanha aqui nas telas comigo. No outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Então estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam, olha o tema, procurando um motivo, gente chata, procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente.
para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se, vem aqui para o meio. O homem se levantou e foi, e Jesus disse então ali para a turma lá dos fariseus: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? Porque eles tinham um monte de regras sobre o que fazer, o que não fazer no sábado. Tal. E Jesus fala: o bem ou o mal? Salvar uma vida, a palavra salvar e curar é a mesma, tá? Curar uma vida ou destruí-la. Todo mundo ficou quieto. Jesus sabia que ele estava provocando também. Versículo 10 diz assim: então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estende a tua mão. E o homem, ele tinha a mão atrofiada, o homem estendeu a mão. E ela foi restaurada. O homem foi curado na frente de todos. Versículo 11. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Ô gentinha chata. Para eles era assim, o sábado na religião deles não se podia fazer nada. Aí Jesus fala: mas nem o bem se pode fazer? E aí desconcertou os caras. Nós já vimos aqui que Jesus ele foi criticado pela maneira de pensar diferente. Já vimos que Jesus foi criticado por ser diferente. E Jesus também foi criticado por amar gente que ninguém amava. Em Mateus 9, de 9 a 13, conta uma outra história que diz assim: saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse para ele: segue-me, siga-me. E Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, aqui não é a casa de Jesus, tá? Aqui eu já estudei uma vez esse texto, é a casa do Mateus Levi. Foram comer com ele e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, os amigos, brother dos Mateus lá, né? A turma do Mateus foi tudo lá na casa, lá também. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Essa frase, desejo misericórdia e não sacrifício, é um texto do livro de Oséias, que na época de Jesus, os mestres da lei usavam muito essa frase. Jesus falou: vai aprender o que isso significa na prática. Os críticos o chamaram de amigo de pecadores. Jesus foi criticado numa outra vez por ajudar uma mulher que estava a ponto de ser apedrejada. Ele é criticado porque estava trazendo alegria e esperança a pecadores e a prostitutas. E foi criticado por tudo isso. Meu querido irmão, querida irmã, gente para criticar vai ter de monte. Como que a gente pode reagir? O que a gente precisa aprender de tudo isso que ocorre na nossa vida, no trabalho, às vezes em casa, situações familiares, situações de vizinhança, tem gente que dentro de igreja, de clubes sociais, redes sociais, você sempre tem situações assim de crítica. Aliás, eu li esse tempo, nessa semana, quando eu estava fazendo pesquisa para essa mensagem, alguns artigos de terapeutas analisando a vida de celebridades, principalmente essas novas celebridades. Pessoas que não estão psicologicamente preparadas para serem famosas. E elas são famosas da noite para o dia, não sabem o que fazer com a fama, e depois vêm as críticas e entram em depressão. Porque começam a ser seguidas, observadas, gente as vê o tempo todo. Você não vê os fariseus com Jesus? E os fariseus estavam lá, ó, olhando Jesus, só esperando o que ele ia fazer. Tem gente fazendo isso com você, meu querido, em rede social. Quem é adolescente sabe o que é essa expressão, stalkeando. É aquela pessoa que fica assim, ó, uma chupança, ela sabe tudo da tua vida, ela te segue tudo que você fala, tudo que você faz. Ela te busca no Google para saber tudo sobre você. E detalhe, porque te detesta. É amor ao avesso, sabe isso?
O que fazer quando tem gente assim? Gênesis 26, 12 a 15, eu não vou ler o texto, se você estiver anotando ou quiser ver depois, você vê esse texto. Mas nesse texto, conta acerca de um povo, os filisteus, não é fariseu, tá? Filisteus, já é um tempo muito mais antigo. Os filisteus estavam morrendo de inveja do crescimento de Isaac. Isaac, filho de Abraão, cresceu, prosperou, tinha assim, era um povoado todo, né? Se fala de Isaac, mas havia um povoado todo em torno dele. E eram prósperos no plantar, no colher, no gado e tudo mais. E os filisteus, o texto da Bíblia que diz isso, o invejavam. O que eles fizeram? Uma tática de guerra. Nos tempos antigos havia uma tática de guerra que era tampar os poços. A ideia era a seguinte: se o deixarmos sem água, eles vão se agonizar, vão ter problemas entre si ali por falta de água, tanto para os humanos, quanto para os animais, quanto para a plantação, vão se perturbar e vão sair daqui, vão buscar outras terras. Então a tática era essa: tampa os poços deles, contaminem os poços de água. E nós vamos fazer esse povoado todo sair daqui. Qual o paralelo disso? Trazendo aqui para nós. Se essas pessoas que detestam você conseguirem azedar ou poluir a sua fonte de alegria, você vai sair dali. Isso pode acontecer, por exemplo, dentro do seu trabalho. A pessoa ela inveja você no trabalho, ela quer que você saia de lá, ela quer o teu lugar, mas ela não tem como te denunciar, ela não tem nada, então ela vai tornar a tua vida um inferno naquele lugar, até um dia que você fala: não aguento mais, eu vou sair desse lugar. E sai a pessoa. Era o que eu queria. Abre teus olhos, meu querido. Tem gente ruim nesse mundo, sim. Hoje eu falei com um casal aqui hoje pela manhã, e eu disse àquele irmão, que o irmão me abraçou depois do culto, e falou: eu precisava ouvir essa palavra hoje, foi muito boa para mim, de orientação. Eu disse algo para ele ali, que eu percebi no momento que eu precisava falar isso para ele. Eu falei: olha só, querido, tem alguém te perturbando, não tem? Ele falou: tem, cara. Eu chego em casa, eu estou com a cabeça desse tamanho. Minha esposa sabe, assim, eu fico até mal-humorado dentro de casa. Eu falei: olha só que coisa. Você está dando atenção para quem você não gosta, para quem não gosta de você, deixando essa pessoa perturbar você, e quando você vai para quem você gosta e gosta de você, você não está ali, você está com a cabeça lá, no outro lugar. Eu falei: isso é injusto. Aprenda a se proteger, meu querido. Aprenda a proteger sua mente, o seu coração, que é esse o alvo dessa ministração. Eu quero te ensinar como se proteger dessas situações. Então, se você se deixar se azedar, então você vai, o pior, se você se deixa ser atingido, você começa também a falar mal da pessoa. Você também se torna um crítico, um invejoso, igualzinho a eles, e aí fica fora dos planos de Deus para a tua vida. O que a gente tem que fazer? A lição que Jesus ensina para os seus discípulos é o título dessa mensagem: sacuda a poeira dos seus pés. Faz isso. Olha esse texto bíblico comigo de Mateus 10, 14. Sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Jesus fala para os discípulos de ir de casa em casa pregando o evangelho, mas, Senhor, vai ter momentos que nós vamos e as pessoas não vão querer, vão fechar a porta da nossa casa, vão falar mal da gente. Saiam de lá, não se deixam ser afetados por isso. E a ideia de sacudir a poeira dos pés é o seguinte: não leva aquela sujeira emocional junto com você. Sacode e sai de lá limpo, meu querido. Não leva junto com você essa coisa ruim. Algumas vezes, quando você deixa o local de trabalho que está tão perturbado, com tanto problema, você precisa sacudir a poeira dos seus pés e não levar essa poeira da amargura, da chateação, tudo mais, para dentro da tua casa. Não se deixe ser atingido pela crítica. Até porque, gente, vamos ser sinceros, até quem está te criticando pode mudar. Quando você se torna uma pessoa pública, popular, ou você está crescendo, uma palavra para você, profissional, que está crescendo no teu trabalho. Quando você cresce, se torna líder de equipe, quando você assumiu uma posição diferente, eu vi uma reportagem esses dias também, de conselhos para pessoas
que crescem dentro das empresas. Dentre elas, tinha uma entrevista com um cara que ele estava assim, ele expõe a dificuldade dele. Fui promovido e me tornei chefe do meu amigo. E aí? Como é que eu vou ser chefe dos meus amigos? Então, essa crise, esse problema de conflitos, o que eu quero te mostrar é que quando você cresce na vida, as pessoas têm opiniões a seu respeito, mas não dê muita atenção para essas opiniões, quando essas opiniões estão só te ferindo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas também não sabem o que elas pensam. Ela pensa um negócio, depois ela pensa outra coisa. Tem gente que te ama hoje e vai te odiar amanhã. Tem gente que gosta de você, mas te odeia. Sei lá, entende? É mais ou menos isso. Algumas pessoas são inconstantes porque elas são inseguras dentro de si. E a Bíblia tem uma história assim, ela chega a ser cômica, a história, quando você lê dentro dessa perspectiva. Vou contar aqui a história, lendo ao mesmo tempo com vocês. Isso aconteceu com Paulo apóstolo. Eles estavam num navio, Paulo estava preso, indo para Roma, estavam num navio, e o navio naufragou. Então, quando passou por esse naufrágio, eles foram parar numa ilha, e lá nessa ilha foram bem tratados pelo pessoal da ilha, e aí começa a nossa história. Atos 28, versículo 2 ao 6, diz: os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Gente boazinha, legal, nos receberam. Olha até o que os caras fizeram uma fogueira. E nos receberam, veja, os caras eram náufragos, né? Devia estar todo mundo com frio, né? Se naufragou, é porque teve tempestade, então devia ter tido uma tempestade, muita chuva. Aliás, foram dias que eles passaram em alto mar, é uma situação difícil. Então, aquela fogueirinha quentinha e tal, vamos lá. Receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte, Paulo foi ajudar, sempre coraçãozão de servo, deixa eu ajudar, né? O pessoal está fazendo. Ajuntou um monte de graveto para jogar ali no fogo, e quando os colocava no fogo, uma cobra, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Então imagina a cena, Paulo jogando aqui, daqui a pouco o cara, e uma cobra aqui pendurada nele. Pensa nessa cena. Vamos aqui à continuação do texto. Quando os habitantes da ilha, tudo bonzinho, gente boa, viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Os caras já começaram a falar: é bicho ruim. Tem que morrer, esse cara deve ser assassino. Ele está vindo preso, né? Deve ser assassino. Versículo 5 diz assim: mas Paulo, sacudindo, de novo a gente lembra do que Jesus ensinou, né? Sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Aí o povo, versículo 6, eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Ou seja, ficaram assim olhando. Vai ver, vamos ver. Já cai durinho ali. Está esperando. O texto continua: mas, tendo esperado muito tempo, que o Paulo não estava nem aí, gente. O Paulo nem sabia disso. O Paulo continuou fazendo as coisas dele, foi lá, pegou a comidinha e tal, se esquentou. Tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. O cara sai de assassino para Deus em questão de horas. Né? Questão de horas. É incrível, gente. É incrível o negócio desse. Eu vou contar um. Um dia eu preguei algo aqui na Carisma, um casal ouviu a mensagem e o casal estava de briga. Mas a mensagem foi ótima para eles ouviram pela internet. Vieram aqui na Carisma, nunca tinham vindo aqui, vieram aqui naquele dia. E vieram assim, em gratidão, sabe assim, puxa, Deus falou conosco através da sua vida, tá bom. Participaram do culto, gostaram.
E aí vieram me procurar, eu não sabia, para mim era gente que frequentava Carisma, não sabia que era visitante pela primeira vez. E chegaram para mim, né, e começaram a falar comigo, e aí se apresentaram e falaram, olha, nós ouvimos a mensagem, foi muito bom, olha, mudou a nossa vida, foi muito bom, tal, certo, tal. Pastor, só tem uma coisa, eu falei, o quê? É que assim, ela olhou assim para o marido e falou, posso falar? Fala. Eu vi que ele ficou meio assim, engolindo o pomo de Adão, né? Fala. Falando, é o seguinte, que a gente brigou muito, mas assim, meu marido me espancou. Meu marido me bateu. E eu queria saber com o senhor o que eu faço. Eu queria dar uma chacoalhada no cara, e o cara do meu lado. Eu falei assim para ela, falei, chama a polícia. Falei, cara, você merece ir para a cadeia. O cara travou na hora. Conversei um pouco mais com ela, o cara saiu de perto de mim. Deixou só ela conversando comigo. Conversei com ela, orientei, falei para ela, falei, ame-o, perdoe-o. Eu falei isso que eu precisava chocar a vida dele. Já já eu falo com ele. Tá bom. Pedi para ela me deixar sozinho com ele, chamei ele para conversar. Pois não, vem cá. Eu queria só dar uma coça em você. Mas eu queria te falar uma coisa só entre nós, tá? Agora estou falando para todo mundo, né? Mas ninguém sabe quem é. Eu falei, só entre nós, tá? Ele falou, tá bom. Eu falei, sabe que quando eu olhei para você, eu tive uma impressão, e eu vou direto no assunto aqui com você. Você está traindo tua mulher? Como assim, pastor? Cara, me responde o que eu estou te perguntando. Você está? Não, mas assim, eu falei, você está preocupado com algo. Deu para perceber que você está querendo mascarar algo. O que está rolando? Aí o cara desabou. Falei, não. Na verdade, estou sim, eu acho que a outra está grávida. Eu falei, além dela te entregar para a polícia, você quer que ela te mata? O que você vai fazer? Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Não me detesta, por favor, eu te amo. Quero ajudar você. Foi interessante, passou-se um tempo, pastores aqui da comunidade deram atendimento a esse casal está bem até hoje. Resolveram essa situação entre eles, estão bem, família está bem, a família está íntegra e reunida novamente. Isso já se faz algum tempo, faz alguns anos isso já. Mas o interessante é que, de vez em quando a gente se encontra, né, eu brinco com ele, e hoje, você está me amando ou está me odiando? Porque ele saiu do ódio para o amor assim, ó. E isso aconteceu nas semanas seguintes também. Eu uma vez recebi um e-mail, quase que malvado, né, assim, de alguém, falando da minha mensagem, tal, que eu não concordo, tal. Quando ele citou algumas palavras, um vocabulário, eu respondi assim, fulano, é você? Era. Essa lição de amor e ódio acontece com a gente em várias situações. O que fazer? Paulo também passou por isso. O que Paulo fez? Sacudiu a víbora para o fogo e seguiu a vida dele, meu querido. O que Jesus ensinou para os discípulos? Sacode a poeira e vai adiante, meu irmão. Segue a vida. Não se deixe ser atingido pela crítica, as pessoas mudam de opinião rapidamente. Faz isso. Grava isso aqui que eu vou te falar. Quando você aceita o fato que nem todo mundo irá gostar de você, isso lhe será uma tremenda liberdade. Seja livre, meu irmão. Seja livre. Você não tem que agradar todo mundo. Mas nem Jesus agradou, você quer agradar. Nem todo mundo vai gostar de você. Tem gente que gasta mais tempo tentando descobrir o que as pessoas estão dizendo sobre elas, do que pensando nos seus próprios sonhos e objetivos. Não seja assim, meu irmão. Vai viver tua vida. Vai viver tua vida. Tem gente que fica o tempo todo só fuçando na tua vida. Tem gente que te segue no Facebook, que conhece todas as fotos suas.
Só para te criticar, claro. O contrário também é verdade. Alguns de vocês ficam também seguindo aquelas pessoas que você sabe que não gostam de você. Não, preciso me proteger, preciso me proteger. Deixa o cara falar o que quiser falar. Segue a vida. Vai viver a tua vida. Você é honesto com as suas fraquezas? Você é honesto com você mesmo no que você não é bom? Quem tem alguma coisa, quando eu falar de ruim, assim, você não faz bem, tá? É isso que eu estou querendo dizer. Você não é bom em algumas coisas. Eu não sou bom em um monte de coisa, eu não sou bom. Tem um monte de coisa que eu sou ruim. Sou ruim para fazer alguma coisa, sou ruim para cozinhar. Quer dizer, exceto miojo. Miojo eu faço, que é uma maravilha. Tá? Tem um monte de gente que é ruim em alguma coisa. Quantos de vocês têm uma área ruim na sua vida? Levanta a mão. Hã? É isso. Seja honesto com você. Seja honesto. Então, já pensou se a pessoa se incomoda com aquela área ruim da sua vida? Ela não vai gostar de você. É assim. Vou ser muito honesto com você agora, tá? Eu não me considero um bom pastor. Como assim? Igreja grande. Quem disse que igreja grande é sinal de bom pastor? Não é, não. Eu conheço um monte de pastor que eu admiro os caras dão de 10-0. Eu falo, queria aprender com ele, mas não consigo, sou limitado. Eu conheço muitos. Isso não é humildade, não, tá? É honestidade. Eu sei que eu sou ruim em algumas coisas. Por isso, o que eu faço? Eu procuro me cercar de gente que é melhor do que eu. Gente que eu não me importo que eles sejam melhores do que eu. Eu vibro que eles são melhores do que eu. Me alegro com eles. Eu sei o que eu sei fazer. Meu dom, o que é? O que eu sei fazer? Eu sei encorajar, desafiar, inspirar. Eu sou pregador. Eu sei pregar o quê? Sei pregar esperança, sei pregar amor e sei pregar fé e liberdade, que é, por exemplo, esse tema hoje aqui. Eu estou falando, seja livre, meu irmão. Vai ser livre. Agora, eu sei que esse tipo de pregação eu não vou agradar todo mundo. Mas não me importo. Eu sei o que eu sou e convivo bem com os meus limites. Um dia eu terminei de pregar aqui na Carisma, uma pessoa veio falar comigo assim, falou, não gosto mais de te ouvir falar. Eu falei, você veio aqui por quê? Você sabia que eu ia falar. Não gosto mais de ouvir todas as minhas mensagens. Ah, porque você mudou. Você não é mais o mesmo cara de antes. Ora, o cara que muda sempre é um instável, né? Mas quem não muda nunca é poste. E eu quero crescer na vida, querido. Eu quero mudar. E assim, eu respeito você se você não gosta de mim, mas esse sou eu. Dá para se amar, apesar da diferença? Não sei. Falei, para mim dá, vou continuar te amando. Não tem problema. Então, tem gente que iria para casa talvez magoado. Ai, tem gente que não gosta de mim. Eu não. Eu me amo, me dou bem comigo. Minha sogra gosta de mim, né, sogrinha? Olha lá. Minha sogra me ama. Cara, que coisa melhor que isso? A sogra me ama. Que coisa melhor que isso? Passei no teste. Tem gente que não tem mais nada a ver com a sua vida, querido. Deixa essas pessoas saírem. Você mudou, eles mudaram. Tem gente que está até hoje reclamando de alguma situação. Você, moça, solteira, está aí chateada, porque seu namorado te deixou e não se encaixam mais, ele não consegue mais gostar de você. Meu, olha no espelho, se veste bem, olha no espelho e fala, não sabe o que ele perdeu. Tem que ser assim. Ame-se. Dê o melhor de você na sua vida, no seu trabalho, cresça. Deus vai te dar conexões divinas, gente nova, que vão te ajudar a crescer e subir para um novo patamar na tua vida. Eu fiquei sabendo, olha, na área do futebol, só para você ter uma ideia, na área do futebol, teve um rapazinho, que novo ainda, fez teste lá no meu Corinthians, e não passou no teste, os caras dispensaram o cara. Um tal de Edson Arantes do Nascimento. Pelé. Já pensou se o Pelé falasse assim, eles não me amam, vou parar de jogar futebol? Não, insistiu. Foi para outro lugar e se tornou o melhor jogador de toda a história do futebol. Não era hora assim para ele passar assim, e ele fez, tá? Passar em frente, não vou falar estádio do meu time, porque o meu time não tinha estádio naquele tempo, né? Mas passar em frente da diretoria e fazer assim, ó. Não é?
Durante toda a carreira do Pelé, meu time foi freguês do Santos. Só tomava goleada. O Pelé fazia questão de fazer um monte de gol no meu time. Está aí. Estou falando mal do meu time. Está aí. Gente, segue a vida. Fui mandado embora do trabalho e no dia de ser mandado embora, nossa, me jogaram lá embaixo, me rebaixaram e tudo mais. Você sabe o que você faz bem? Tá, vai fazer o que você está bem, vai reforçar, vai fazer outros cursos, vai se levantar, propõe uma carreira em outro lugar, cresce, vai ser diretor da empresa do lado vizinho daquela e faz um sinalzinho assim na janelinha. Antes de entrar coisa nova na sua vida, você precisa deixar espaço para as coisas ruins sair, para dar espaço. Se não deixar que sai, coisa nova não vai entrar. Tem a experiência do Gideão. O Gideão, quando ele foi guerrear, tinha lá um exército, 10.000 pessoas no exército. Deus falou, não, muita gente, muita gente. E Deus foi fazendo peneira, tirando gente. Sobrou 300. Com 300, não é de Esparta não, é de Gideão, venceram a guerra. Interessante, com 10.000 ele ia perder, com 300 venceu. A lição é, não importa quantas pessoas você tem com você, o que importa é se você tem as pessoas certas do teu lado. Estou dizendo isso para quem já perdeu amigo, você não precisa levantar a mão, mas você já perdeu amigos? Já perdeu gente querida por causa de fofoca, por causa de situações assim? O que fazer? Primeira coisa, perdoa. Perdoa e libera. E segundo, segue a vida, meu irmão, sacode a poeira. Vá adiante. Não para na vida, não. Mas estão falando contra mim. Querido, quem vai te defender? Você tem um advogado que é Jesus. Deus vai te defender. Mas seja honesto, seja correto, não faça coisa errada. Isaías 54, 17 diz assim, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que te acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Olha o que esse texto diz. Deus está dizendo o seguinte, Deus está dizendo, eu vou defender o teu nome. Então anda de modo correto, anda de modo justo. Deus fala, eu vou limpar o teu nome, eu vou defender o seu nome. Seja firme, meu irmão. Não se deixe ser atingido por críticas indevidas contra a tua vida. Como disse o Che Guevara, precisamos ser duros por fora, mas sem perder a ternura por dentro. Ele disse, é preciso ser firme, mas sem jamais perder a ternura. Então, nós temos que ser duros por fora e não permitir que essas coisas invadam nossa mente, o nosso coração. Meu irmão, minha irmã, aprenda a se proteger. Aprenda a se proteger. Se nós deixarmos o amargor entrar na nossa vida, então, meu querido, azedar o nosso poço. E cuidado para que as críticas e os críticos não afetem, não acertem o seu coração. E esse é mais um conselho bíblico, o último que eu vou te dar. Só vou pedir para você já ficar em pé comigo, que eu quero ler um texto de Provérbios com você. Provérbios capítulo 4, no versículo 23. Diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu vou pedir que você leia junto comigo esse texto. Vamos ler juntos? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, guarda teu coração. Guarda teu coração puro. Guarda teu coração inocente, meu irmão. Criança é assim. Quando a gente olha criança, por exemplo, até tem essa expressão, né? Dormiu como um bebê. Por quê? Porque o bebê dorme e não tem preocupação nenhuma. Não é? Não é bonitinho ver o bebê? Pois é. Deus está falando, olha que Deus está te lembrando. Deus está te lembrando uma coisa. Foi assim que eu fiz você. Teu coração era assim quando eu te criei. Deus está te falando. Por que está desse outro jeito? O que você deixou acontecer com ele? Nosso coração é puro ali diante de Deus. Aí, ao longo da vida, cascas, sabe? Igual de cebola, né? Cascas. Vão aqui, ó, envolvendo a nossa vida, nosso coração.
poeira, crosta de poeira, né, em torno do coração. Jesus está falando, sacode isso, querido. Isso não te pertence, não é você esse daí, não. Mantenha seu coração puro. Não deixe que as críticas atinjam você. Como disse Jesus, né? Aprenda a sacudir a poeira. Sacuda, tema de hoje, né? Sacuda a poeira dos seus pés. Não leva junto com você isso não. Amém, queridos? Amém? Vou contar uma coisa antes de terminar aqui. Tem uma história bíblica de um homem chamado Saul, e ele estava assim, com ódio de Davi, um ódio a troco de nada, pura inveja. Porque Davi era um carinha novo, estava despontando como grande guerreiro no meio ali de Israel. As moças falando, o Saul matou milhares, mas o Davi 10 milhares. E o Saul começou a pegar assim, bronca do Davi. Inseguro, né? Isso é natural de gente insegura. Um dia o Saul, sendo rei, né? E era guerreiro também. Ele se enfesou, Davi estava tocando harpa. Ele pegou uma lança e tacou contra Davi para cravar Davi na parede. O Davizinho, rápido como era, novo ainda, se desviou, a lança bateu na parede. 3 coisas poderiam ter acontecido aqui. Primeiro, Davi era mais ágil do que Saul. Davi era guerreiro também. Davi podia ser muito rápido, sacar aquela lança de volta e cravar Saul. Se ele fizesse isso, sabe o que ele seria? Rei Saul II. Igualzinho Saul. Não ataque de volta as lanças que atacam contra você. Essa é a lição da história. Senão, você é tão ruim quanto aquele que atirou contra você. Segunda coisa que Davi poderia ter feito. Davi poderia ter se deixado ser atingido. Se ele se deixasse ser atingido, o que aconteceria? Ferido, não é? Aplicando o texto, seria uma pessoa amargurada. Se você se deixa ser atingido por esses loucos que atiram, porque Saul era um louco, não é? Por um rei louco na tua vida que quer atingir você, se você se deixa ser atingido, você não consegue mais ser usado por Deus. Tua vida fica em torno da ferida, vai ser a sua vida. O tempo todo você se lembrando da ferida. O que Davi fez? O terceiro, o que Davi fez? Se desviou. E o que mais? Seguiu o caminho dele. Meu irmão, aprenda essa arte de se desviar das lanças. Em outras palavras, aprenda essa arte de fugir de gente louca. Você sabe que o indivíduo é louco? Fica longe, vai fora. Não é para você aquela companhia. Então, meu irmão, eu queria hoje terminar aqui essa reunião com uma palavra direta para você que entrou aqui hoje e sabe assim, você está convicto, hoje foi Deus que me trouxe aqui para ouvir isso. Mas o teu coração ainda está apertado, você ainda está com dificuldade, talvez você seja alguém que se deixou ser atingido, talvez você foi um rei Saul II, pegou, devolveu o lance e agora está um problemão. Hoje é o dia de mudar esse teu coração, porque Deus faz milagre. Hoje teu coração pode sair daqui diferente do jeito que você entrou. O que eu quero que você saia daqui hoje é sabendo de uma coisa: que Deus ama você, que Ele cuida de você, Ele sabe tudo que você está passando e Ele quer nesse momento estar do teu lado para te ajudar para você sair dessa situação. Então, nós vamos cantar um cântico aqui agora, que vai ser essa nossa expressão de oração diante de Deus. Enquanto estivermos cantando, eu convido você que está nessa situação, nós vamos terminar o culto logo em seguida, mas você está nessa situação, quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Se você, moça, está de bolsa, tudo mais, a não ser que você esteja junto com alguém que vai cuidar da sua bolsa, senão você traz sua bolsa para cá, e daqui em diante nós vamos terminar a nossa reunião. Então eu convido você, está amargurado, está passando por um problema, precisa sair daqui hoje diferente, sabe que é o lugar, vem aqui à frente enquanto nós cantamos esse cântico. Vamos